Oi, gente. Boa tarde a todos. Pelo que eu olhei, pelo cronograma, assim, esse vídeo deve estar passando para vocês entre as 2 e 5 da tarde, né? Então, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem por aí. Meu nome é Simone. Eu sou mestranda em educação pela UDESC, orientanda da Ana. Beijo pro. E assim, ó, confesso, tá? Que eu passei um bom tempo pensando em como começar essa apresentação, tá? Muito porque essa é a primeira vez que eu participo de um colóquio, né? Especialmente um encontro sobre educação, né? Outras coisas também que dificultaram um pouco, mas sobre isso, assim, eu vou ir dando notícias de mim, enquanto também vou falando sobre o que eu resolvi trazer para compartilhar com vocês aqui hoje, né? Porque afinal a gente entende que sempre existe um emaranhamento entre o pesquisador e aquilo que ele pesquisa, né? Então, assim, vou. Comecei. Eu e a Ana temos um nome para o nosso trabalho: Cartografia do Indomesticado, um olhar para as imagens ferais do antropoceno. Então, eis que a vida me apresenta algumas poderosas indomesticações. A primeira é essa, do encontro, que eu tento fazer de algum modo na ausência. Eu falo sem ouvi-los, sem vê-los, sem sentir a temperatura da sala. Não há chances de domesticar a minha fala depois de um olhar de concordância ou dúvida. Também me pergunto como é o espaço onde estão, quantos corpos compõem esse coletivo, quantas camadas de sentido foram construídas aí entre vocês. E há nesse vazio um exercício intenso de imaginação. E como nos lembram Godoy e Venceslau, essa maneira de imaginar o espaço geográfico é também uma multiplicidade, por si só, uma força indomesticada. Esse ensaio de imaginar vocês, por sua vez, acontece no imprevisto de um corredor de hospital onde acompanho minha mãe. São cerca de 9 horas da noite por aqui e as coisas estão calmas. Às 7, a rotina nos trouxe o jantar e logo depois uma sugestão não dita de que os pacientes devem se render ao sono. Eu e minha mãe, no entanto, temos nosso próprio ritmo e por isso inventamos uma contrarrotina. Logo ela se senta ao meu lado, em frente a essa janela grande onde vemos as luzes da cidade à noite. Já adianto que ela está bem. Percorre os corredores para não se deixar fixar, abre todas as janelas que o hospital insiste em manter fechadas. Há muita saúde no que vejo, embora diferente da narrativa de saúde que idealmente construímos para nós. Há sim uma domesticação do corpo, uma resposta silenciosa que resolveu se manifestar como um nódulo. Gesto imprevisto de um organismo que é ele também um ecossistema mais que humano. Mas há, sobretudo, uma vitalidade indisciplinada que se anuncia nesse mesmo corpo, que por convenção deveria estar repousando. Veja, é desnecessário dizer o quanto estava fora de qualquer previsão e anos-luz do que eu pretendia partilhar nesse espaço. Mas sem pedir licença, resolvi trazer isso brevemente a vocês. E ao fazê-lo, quero agradecer também a toda a organização do colóquio. Eu acho que não há maneira mais sincera de agradecimento do que a segurança de poder com vocês compartilhar isso. E talvez essa minha condição de pesquisadora em regime de ausência e presença, esse testemunho de uma geografia íntima, pode também, de modo particular, criar uma imagem dos processos de subjetivação e construção espacial tematizados nesse colóquio, reafirmando mais uma vez as imbricadas geografias que estudamos e aquelas que vivemos. Dito isso, agora viajo para aí, para o nosso encontro no 8º Colóquio Internacional, A Educação pelas Imagens e Suas Geografias, e o 10º Encontro com Imagens e Filosofia. É curioso estar aqui. Como expus no início, essa é a minha primeira incursão na apresentação de um trabalho em um colóquio na área da educação e da geografia.
E essa me é uma posição singular. Sou uma não professora e também uma não geógrafa, que ainda assim, por caminhos pouco lineares, acabou se apaixonando por ambas, pela educação e por uma certa ideia de mapa. Minha formação inicial é como bacharel em Ciências e Tecnologia, e no meu trabalho de conclusão de curso estudava o antropoceno cronoestratigráfico. Todavia, quanto mais observava as ferramentas que me foram dadas, mais parecia deixar de ver o que nelas se escondia. Ingold alerta sobre isso. Se você é educado para saber demais sobre as coisas, corre o risco de ver apenas o seu conhecimento e não as coisas em si. Quando essa percepção se tornou mais clara, passei a me perguntar como reaprender no antropoceno e aos poucos comecei a ouvir ele por outros nomes. O capitaloceno, o plantationceno, o tchutcholoceno iam adicionando camadas de complexidade à minha curiosidade, me dizendo o quanto esse era também um campo de disputas narrativas, epistemológicas e sensoriais. Por si só, um dispositivo, no sentido Foucaultiano. Redes ou relações que se estabelecem entre discursos, instituições, espaços, técnicas, regras, o dito e não dito de uma época específica, produzindo mundos, sujeitos e objetos. Foi nesse processo de descobertas que comecei a me deslocar dos mapas produzidos por uma certa noção de antropoceno para outros que se assemelham mais aos fragmentos que ficaram fora de suas margens. Esse deslocamento de olhar fez com que meu interesse se voltasse menos para as macronarrativas de humanidade do sistema Terra e mais para as micropolíticas das relações que sustentam o mundo. Aos poucos percebi que é nessas escalas menores que se tornava visível outras formas de existência e de pensamento. Foi nesse contexto também que me aproximei dos estudos multiespécies. Cada evento na história da humanidade foi um evento mais do que humano. Quando os humanos queimam a terra para a regeneração do país, eles cooperam com ervas que semeiam rapidamente, bem como gramíneas que brotam após incêndios atraindo a caça. À medida que as ecologias vulneráveis ao fogo dão lugar às que amam o fogo, isso, por sua vez, muda a forma como os humanos naquele lugar vivem. Da mesma forma, a vida humana cotidiana é sempre um esforço multiespécie. Olhe para dentro. As bactérias intestinais nos possibilitam digerir nossos alimentos. Nesse sentido, enquanto a imagem tradicional do antropoceno parece nos convidar a gerir uma espécie de planeta-objeto, a perspectiva multiespécie me lançava em um mundo sujeito, pulsante e relacional. O que passa a emergir daí não é mais uma unidade estável ou homogênea, mas um amaranhado de relações simbióticas e de histórias co-construídas. Essas imagens de mundos engendrados, formas de vida e pensamento que escapam, também atravessam essa apresentação nas fotos, vídeos e sons que a compõem. Todas elas foram encontradas no Feral Atlas, The Modern Human Anthropocene, um trabalho que propõe olhar o antropoceno a partir de suas forças ferais, de uma natureza que, como escreve Stengers, é capaz de incomodar de uma vez por todas nossos saberes e nossas vidas. É nesse terreno inquieto e indomesticável que agora convido vocês a pisar. Bem, começo dizendo que navegar pelo Feral Atlas não é uma tarefa fácil. Para isso, é imperativo que abandonemos o GPS, aquela linearidade previsível que nos conduz sem surpresa de um ponto a outro. Aqui, invariavelmente, precisamos utilizar mapas, mas daqueles que Deleuze e Guattari nos falam. Isso porque, logo ao adentrar na plataforma, já somos inundados por imagens, portais para os mais de 70 relatórios de campo que fazem parte de 4 grandes mapas: invasão, império, capital e aceleração. Esses mapas, por sua vez, se desdobram em constelações de significados e redes de sentido, compondo uma cartografia crítica dos vetores de poder que moldam nosso tempo. Ao passo que vamos mergulhando cada vez mais fundo, passamos a exercer uma arte de atentividade que envolve ver, ouvir, sentir. O site conta com artigos científicos, relatórios de campo, ilustrações, vídeos, sons, verbetes poéticos. Diante dele, já digo que toda tentativa de domesticação é falha. Falo isso pois durante meu TCC minha intenção ainda era domesticadora. Eu tentei de muitos modos entender o Feral Atlas.
saber como funcionava, destrinchar os seus conceitos, criar maneiras elaboradas de aplicá-lo. Essa apresentação seria outra se fosse naquele contexto. Mas há cerca de 1 ano e meio, tornei-me mestranda em Educação pela UDESC, sob orientação da Ana Preve, e bolsista no grupo de pesquisa Atlas, Geografia, Imagem e Educação. E esse trabalho é absolutamente um sintoma do quanto esse encontro potencializou meu olhar e ativou, como nos diz Stengers, formas regeneradoras de honrar o que nos faz pensar, sentir e imaginar. Por isso, retorno agora ao Feral Atlas de modo diferente. O que seguirá, no final desse vídeo, é apenas um dos tantos modos que ele pode ser praticado. Modo esse que chamei de cartografia do indomesticado, que são 2 pequenos textos escritos como fluxo de pensamento, onde tento reconhecer a própria essência do feral. Ele é indomesticado porque suas imagens não se deixam fixar em uma imagem dogmática do pensamento. Elas não operam como representação de um mundo, mas como participação, e com isso, produzem em ato novas imagens possíveis. Retorno. Retorno para ser escolhida por um fragmento de mundo que me leve ao seu emaranhamento. Dióxido de carbono, lebres, terra árida, fogo, então um sapo salta em mim. De onde ele vem? O que tem a me contar? Eu sigo seu impulso e a tela se abre em paisagem, depois se aproxima, aumenta o detalhe. E de quantos detalhes esse mundo é feito? São caracóis devorando caracóis, a inconstância das formigas. Ali, uma baleia branca se esconde em uma geleira. Resolvo com malícia seguir aquele coelho. Ele me leva até gatos escondidos em celeiros, alguns bois que se agenciam às gramíneas. Mas são essas histórias de invasão? Invasões humanas bem-sucedidas caminham ao lado das invasões não humanas. Do avanço de colonizadores sobre terras já habitadas, a expansão do gado sobre florestas densas. Sigo. Vejo frotas, homens acompanhados da pestilência que a conquista espalha. O Atlas não mente, os humanos não chegam sós. Eu chego ao mar e hesito. Ainda sinto na pele o toque úmido do anfíbio. Para onde ele foi? Qual é o seu refúgio? Escute o rumor da energia geométrica que estrutura fluxos de energia de materiais. Canos e tubos. Justamente ali onde a cidade falha, o selvagem respira. Os sapos verdes prosperam no subúrbio. Atrás da minha casa tem uma vala, uma cicatriz extensa na terra, resquícios de uma intervenção urbana mal planejada. Ela se arrasta pelo fundo de algumas casas, uma infraestrutura que as desestrutura. Linda, turva, verde pântano. Palco perfeito para algumas centenas de Aedes aegypti e um extraordinário coral de sapos. A essa altura eu já tenho uma ideia de como chegaram aqui. Subespécie monofilética, derivada de uma única linhagem genética, a linhagem da escravidão. Quanto aos sapos, equilíbrio em meio ao medo. A promessa esse ano é de aterrar a vala, de acabar com os mosquitos e de calar os sapos.
Voltei rapidinho, pós-créditos. Mas voltei assim para agradecer novamente ao colóquio, aos meus colegas, a Ana, a oportunidade de estar aí com vocês, mesmo que desse modo. E assim, se eu tivesse aí, eu ia até propor que a gente abrisse juntos o Feral Atlas e praticasse ele, né? Mas dadas as circunstâncias assim, eu deixo o convite, façam isso em casa. Estendo também essa divulgação assim, né, a outro site que talvez alguns de vocês não conheçam, né? Eu conheci recentemente, que é o Atlas do Chão, conheci pela Ana e pelo Will. Então, pratiquem isso em casa, né? E eu acho que ao fazer isso, a gente transforma eles em dispositivos no sentido do que a Ana Godoy vai nos falar, né? A gente prolonga o movimento criador deles e também das coisas que nos fazem pensar, sentir, imaginar. Tá tudo aqui na tela, tá? Os sites, e eu também deixo aqui o meu Instagram, para caso vocês queiram continuar essa conversa, ou abrir para outras, né? E é isso, obrigada. Lindo dia para vocês.